Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo, para te ajudar em mais uma aula voltada para a prova do Enseja, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, você que está querendo a sua certificação, realizar o teu sonho, né, conseguir um novo emprego, conseguir mudar de vida, conseguir a sua tão sonhada certificação aí, né, para ter orgulho, né, de mais uma conquista aí na vida. A gente tem que sempre batalhar, ir atrás de tudo aquilo dos nossos objetivos. Eu sei, né, às vezes dá aquela desanimada, dá aquele cansaço, não é fácil, muita gente aí também, a gente sabe, né, a gente conversa diariamente com centenas de alunos, muitos aí trabalhando, ajudando a família, né, com mil e uma coisas, e agora, né, voltando a estudar ou estudando pela primeira vez. Eu sei que não é fácil, mas a persistência é que faz a diferença. Tranquilo? Então vamos começar hoje falando sobre a questão dos números, né? Na última aula, né, a gente falou um pouquinho da concepção histórica que cai na sua prova e algumas definições. Agora a gente vai aprender, pessoal, que os números eles têm algumas definições, ou seja, todo e qualquer número que aparecer na matemática, e eu vou explicar isso para vocês com muita calma, tá? Ele tem 5 categorias diferentes, e as 5 categorias, pessoal, têm caído bastante, tá bom? Então, vamos ficar atento a isso e eu vou te mostrar como que isso cai na sua prova, de maneira muito pontual, para você não errar a questão e não estudar mais do que necessário. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo. E também tem uma sexta, não é uma categoria, mas eu vou aproveitar aqui o gancho e vou falar aqui para vocês, tá? Bom, antes de iniciar, posso te pedir? Dá aquele like, tá? Que ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, clica no sininho para receber os próximos vídeos, comenta aqui embaixo e partilha esse link. Tranquilo? Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante num único canal do YouTube voltado aí para a sua certificação com conteúdo completo e gratuito. Tranquilo? Enquanto outros lugares aí cobram 2, 3, 4 mil reais para você estudar, aqui você estuda completamente de graça todo o conteúdo. A gente não oferece 2 aulinhas não, tá? Bom, pessoal, então dessa vez vamos falar aqui dos números naturais. Se você tiver alguma dúvida, escreve, né? Ou então manda e-mail, ou então, se você preferir, meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição. Então vamos lá. A gente vai falar primeiro, né, dos números que muita gente conhece, tá? Que são os números naturais. Todo nome dessas categorias que eu falar, você tem que decorar, pessoal. Não adianta, não tem para onde correr. E assim, eu vou ser muito pontual, tá? Não vou aqui florear, não. Vou falar exatamente o que cai, você decora só isso. Outra coisa, se você estiver estudando aí por material externo, material por fora, você vai reparar, presta atenção, hein? Você vai reparar que muitas vezes eles vão fazer você decorar conteúdo extra. O que eu não falo na aula não cai, tá bom? Só cai o que eu falo. Presta atenção, tá? Outra coisa, toda a categoria desses 5, ele tem uma letra correspondente. Eu até trago aqui na descrição, você vai reparar sempre, mas não no título. Por quê? Porque a letra correspondente nunca caiu na sua prova, tá bom? Então aqui, olha, números naturais, também é conhecido como os números N, tá bom? Heitor, é N de natural. Mas você vai ver que os outros não correspondem à letra que é o nome, então pode te dar confusão. Mas não decora a letra não, mas o nome decora. Decora isso, você tem que saber. Então o que são esses números naturais? É muito fácil, é muito simples. São os números que a gente usa para contar, que vai, presta atenção, do 0 até o infinito. Então, como é que isso pode cair na minha prova? Simples, ele pode te dar um número, por exemplo, número 5. Está entre o 0 e o infinito? Tá, é um número natural. Ele pode, de repente, falar, olha, os números naturais correspondem do 1 ao infinito. Você fala, errado, porque o número 0 pertence aos números naturais. Tá vendo, pessoal? Tem que prestar bastante atenção. Ou então ele vai falar, olha, os números naturais, ele corresponde do 0 até o número, sei lá, até o número 1000, por exemplo. Você vai falar, não, corresponde até o número infinito. Então, qualquer número, né, que ele venha trazer, que seja aí do 0 até qualquer um outro, né, contando aí que ele seja aí um número não negativo, ele é considerado um número natural. Fácil de decorar, né, pessoal? Então, qualquer um que venha aí, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, porque afinal é até o infinito. A gente chama aí de número natural. Combinado? Eu gosto de começar por esse, porque esse aí é o que engloba mais. Depois vem a categoria dos números inteiros. E aí, pessoal, você precisa entender aquilo que a gente falou dos números naturais para entender os números inteiros. Então, por quê?
Bom, primeiro, só para desencargo de consciência, tá? Ele tem aí a letra correspondente, digamos assim, a letra Z. Então, o que tem a ver o Z? Nada, tá bom? Mas convencionou aí na matemática, lembrando que a matemática é uma linguagem universal, tá bom? Então, todo lugar que alguém falar, olha, o grupo Z dos números, todos os matemáticos aí do mundo vai saber. Então, o que corresponde aos números inteiros? São aqueles números naturais, e Heitor, já esqueci que são os números naturais. Fica descansado. É do 0 ao infinito, muito bem. Então, aqueles números também pertencem aos números inteiros. Só que aqui a gente vai acrescentar algo a mais. Que, Heitor? Os números negativos. Então, sei lá, -2, -1. O próprio 0, não esquecem, o 0 pertence aos números inteiros. 1, o 2, o 3, o 4, todos eles, pessoal, tá bom? Então, os números inteiros nada mais são do que os números naturais, incluindo também os números negativos. É a soma dos dois, tá bom? Número negativo mais número natural corresponde aos números inteiros. Então, como é que isso cai na minha prova? Da mesma forma, ele pode tirar um número aleatório e falar, olha, ele pertence aos números inteiros? Você vai falar que sim ou não. Se ele for um número negativo, for um número natural, ele é, sim, um número inteiro. Então é correto afirmar que todo número natural é também um número inteiro? Sim, tá bom? Porque a gente acabou de falar que os números inteiros são os naturais, que é do 0 ao infinito, incluindo os números também negativos, tá? Agora, ao contrário, não é. Então, presta atenção para não começar a confundir, beleza? Então, números naturais, do 0 ao infinito. Muito bem. Números inteiros, números naturais, ou seja, do 0 ao infinito, e mais os números negativos, beleza? Até aqui não é tão difícil. Eu sei que é uma área mais teórica, né? Um conceito mais teórico, mas não adianta, pessoal, você está querendo a sua certificação, né? Pouca gente estuda, pessoal, para a prova da Enseja, tá? Mas quem estuda passa, é simples, tá? E vai ser o seu caso, então fica tranquilo que esse esforço vai ser compensado. Bom, números racionais. Então, tem uma letra correspondente? Tem, é a letra Q. Tá bom? Se você quiser decorar a letra, fica à vontade, mas nunca errou na prova, tá? Não é prioridade do estudo. Mas o nome você tem que saber. E ó, um nome racional. Então, o que é um número racional? Só prova falar ali, tiver vários exemplos e fala, olha, descubra os números racionais. O que você vai fazer? Simples. Números racionais, pessoal, é todo número dividido, seja ele positivo ou negativo, e também o número 0. Então, o 0 de novo, o 0 de novo. Pessoal, você está vendo que o 0 pertence a várias categorias aqui. Então, como é que isso pode cair, né, os números racionais? Simplesmente você vai descobrir ali se ele é um número que é dividido, né, se você consegue dividir. Então, 2/3, 0,5. Heitor, mas 0,5 não é uma fração. Claro que é. Quanto que é 1/2? A gente vai ter uma aula sobre isso, mas 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Então, presta atenção, hein? Não é, a pessoa às vezes ensina em material errado, que está por fora, que é toda a divisão. Caiu uma divisão. Não, eu não falei que era toda a divisão. Eu falei que era todo número dividido. É diferente. É claro que é diferente. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode dividir um número por 1 e ele não aparecer, tá bom? Outra coisa, você também, né, tem que ficar atento, porque a gente pode transformar toda a questão, todo número com vírgula, ele também é uma divisão. Então, todo número com vírgula, 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, é uma divisão? É, e depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, mas é a mesma coisa, é um sinônimo, digamos assim, da matemática, tá? Mas fica tranquilo, a gente tem uma aula só sobre isso, tá? Mas, por enquanto, decora isso. Números racionais é todo número que é dividido, e seja ele positivo ou negativo, e o 0. Ah, outra coisa, pode cair também, olha, o 0 não é considerado um número racional. Você fala, negativo, claro que é. O número 0 também pertence aos números racionais sem problema nenhum, tá? E também já caiu uma vez na prova da Enseja. Olha, número racional é só positivo, né? Todo número dividido, mas
só positivo. Você fala, não, negativo também é. Então decora. Você está vendo que cada definição eu trouxe uma ou duas linhas? Você tem que decorar, tá? Tem que decorar. Ainda trouxe exemplo para você não esquecer no dia da sua prova. Já está acabando. Vem comigo. Números irracionais. Finalmente uma letra, né? Que parece aquilo que é a letra I, tá bom? Então tem que decorar a letra? Negativo. É só para você ter esse conhecimento, tá bom? E aqui, pessoal, é fácil, mas tem uma pegadinha, tá? Então, como assim? Números irracionais é todo número que tem uma representação infinita, tá bom? Então, é fácil, né? Então, todo número infinito a gente chama de irracional? Em teoria, sim. E eu trouxe dois exemplos para você ver, tá bom? Por exemplo, 3,468943 e também o 7,9648613. Repara uma coisa, primeiro você tem que entender. Tá vendo que depois do número tem sempre 3 pontinhos? Tá bom? Esses 3 pontinhos tem um nome técnico que a gente chama de reticências, tá? Mas o pessoal no dia a dia chama de 3 pontinhos. O que eles significam? Né? Significa que o número ele é infinito, tá bom? Ele tem uma representação infinita, ou seja, há outros números que não aparecem aqui, tá? Não quer dizer que, olha, é um número grande, é um número irracional. Presta atenção, tá? Porque o que vai definir na matemática, na representação, ou seja, naquilo que você está vendo, se aquele número é um número irracional, é o uso das reticências, tá bom? São os 3 pontos, tá? Presta atenção, se o número é grande, mas não tiver 3 pontos, ele simplesmente acabou ali, tá? Então, cuidado para não cair nessa pegadinha. Segunda pegadinha que a prova do Enseja traz, tá? Porque às vezes é um assunto mais fácil, o pessoal estuda menos. Falar, número irracional, já decorei, eu vou pular. É aí que mora o perigo, presta atenção. Dízima periódica não é uma representação infinita. Não faz parte, ok? Pode ser considerada uma representação infinita, é claro que é, mas não faz parte dos números irracionais, é isso que eu quis dizer. Então, você pode explicar melhor? Claro. Por exemplo, o número 4,33333 ou 9,8888. O que significa? Há um padrão. Depois da vírgula, em ambos os casos e qualquer outro, né? Tá vendo que repete sempre a mesma sequência? Nesse caso, um número, mas podia ser 2, podia ser 3, tanto faz. Pessoal, tá repetindo depois da vírgula a mesma sequência e nunca muda, a gente vai falar que é uma dízima periódica. E, pela regra nossa, dízima periódica não é um número irracional. Ponto final. Heitor, então repetir um número ou os números depois da vírgula, a gente não coloca como número irracional? Exatamente. Lembra nos exemplos que eu trouxe lá em cima? Olha só. Algum número repetia? 3,468943, 7,9648613. Não, nenhum desses casos, tá bom? Todos têm os 3 pontinhos, legal. Mas nenhum número ou sequência ela está se repetindo, são números aleatórios, por isso que são irracionais. Enquanto os de baixo, quando a gente repete, você tem que saber, tá? Não é considerado número irracional. Então, qual que é o nome? Dízima periódica. Então, se em algum momento da sua vida alguém falar, olha, isso é uma dízima periódica. É isso, é uma sequência que repete depois da vírgula. E ela também tem uma representação infinita, tá bom? Mas não é considerado um número irracional. Legal, né, pessoal? E você tem que saber, tá bom? Números reais, representado pela letra R, é considerado todos os números racionais e irracionais, tá bom? Vou repetir. Números reais, cuidado para não confundir, hein? São os números racionais e irracionais. Você lembra? Racional, todo número dividido, positivo ou negativo mais o zero. E irracional, todos os números que têm uma representação infinita, mas excluindo, obviamente, dízimas periódicas. Então, esses dois conjuntos estão dentro dos números reais. Beleza? Só decora isso. Números reais são os números racionais e irracionais. Vou falar a verdade para você. Raramente vai cair o que é o número racional, tá? Inclusive, eu falei por ordem daquilo que mais cai, tá bom? Então, presta atenção nisso. Que é aquele bônus, né, pessoal? Que assim, eu não podia deixar de falar uma coisa super importante para vocês.
Mesmo porque você vai ver que não é difícil, tá? É muito simples o que eu vou dizer, mas olha, toda a prova eles pedem uma questão disso, né? Então não vamos vacilar não, né? Você sabe, uma questão faz a diferença. Que é a questão dos números negativos. Bom, a gente sabe, né, que a gente utiliza aí os números negativos em várias situações na nossa vida. Algumas situações são até interessantes, né? Dependendo do contexto, outras nem tanto, mas elas são bem relevantes. Por exemplo, se você está num lugar, né, que você vê ali que a temperatura está abaixo de zero, é um frio danado, não é? Pois é, o que significa isso? Que a temperatura está negativa. Ou então, por exemplo, se você torce para algum time, né, e de repente ele é punido aí na justiça, um time de futebol, por exemplo, ele vai perder pontos, né? Então ele vai ter os números negativos. Ou então, por exemplo, uma situação que pode acontecer com qualquer um, né? De repente você gasta mais no cartão do que tem na sua conta. O que acontece? Posso gastar infinitamente? Não, o saldo vai para o cheque especial, fica no negativo, né? Então você vai ter ali um saldo negativo. Bom, ele é representado, né? Ele vem abaixo ali do número zero e é representado, né, pelo tracinho, que muitos chamam. Mas aquele tracinho a gente vai falar que é o sinal de negativo. Então, pode cair na sua prova simplesmente, por exemplo, um termômetro menos 4 graus Celsius. Vai ter uma imagem e você vai ter que descobrir simplesmente, né, o que significa isso. Você tem que saber que esse tracinho e o 4, né, representa que é menos 4 graus. Simples assim, tá bom? Você simplesmente tem que saber o que significa esse sinal do número negativo. Primeira ideia, que é um número que vem antes do zero, aí dentro da nossa cabeça, da nossa ordem cronológica. Segundo, que ele tem essa representação aí do traço antes do número. Tá? Diferente, por exemplo, para números positivos. A gente, quando algo é positivo, a gente nem coloca, né, nenhum sinal, apenas para o negativo, para fazer essa diferença. Então, de repente, aparece ali, né, o RS cifrão e o tracinho. O que significa? Bom, é um saldo aí negativo. Nesse caso, representa aí menos R$250. Tá? E aqui, pessoal, um exemplo que já caiu na sua prova, assim, só muda um nome, tá? Eu decoraria isso, se fosse você, tá? Claro que eu arredondei aqui para facilitar nossas contas, mas, por exemplo, João possui R$300 em saldo. Pessoal, esse saldo aqui é positivo ou negativo? Não tem nenhum símbolo de menos, ok? Então, legal, é um saldo positivo, tá? Porém, 4 cheques que ele tinha feito, e você é da época do cheque? Eu sou. Ele fez, e muitos exemplos caem nesse sentido, tá? Ele passou 4 cheques e ele vai cair na conta dele. Então, o primeiro cheque é de 50, o segundo de 80, o terceiro de 20 e o quarto cheque de 90. Ou no cartão de débito, enfim, como você preferir chamar. Ou seja, cada vez que esse cheque cai, ele é tirado o dinheiro da conta, tá bom? Heitor, qual que é o saldo final dele? Como é que a gente faz um exercício desse? Pega o valor e vai tirando? Negativo. Primeiro você vai somar, e é isso mesmo, todos os valores negativos, tá? Como se fossem positivos. Então você soma 50 mais 80 mais 20 mais 90. Para que isso, Heitor? Para a gente saber o tamanho da dívida dele, tá bom? Nesse caso, deu 240. Legal, tá? E aí agora a gente vai pegar o saldo que ele tinha antes, que era R$300, e vai tirar 240. Nesse caso, 300 menos 240 vai dar 60. Ou seja, o saldo do João, né, nesse caso, nesse exemplo, ele possui o saldo de R$60. E aí você tem que saber, positivo ou negativo? Positivo, tá bom? Se ele gastasse 70, 80, 90, 100 a mais um cheque, aí sim ele ia ter um saldo negativo, tá bom? Então é assim que a gente faz. Então por que você está ensinando? Por que eu não pego o saldo, tiro um valor, depois tiro de novo? Porque senão você vai ter que fazer, pessoal, pelo menos 5 operações, tá bom? Porque você vai pegar o valor final, tira uma vez, depois faz a segunda operação, tira no segundo valor. E aí você vai fazer 5 operações. Nesse jeito que eu estou te explicando, de maneira mais simples, você fez apenas 2 operações. E tem um fator na sua prova. Quanto mais conta a gente faz, maior a probabilidade de errar. Segundo, prova do Enseja. A gente não pode perder tempo. Então você tem que saber fazer prova também. Heitor, eu descobri o mesmo valor, mas demorei 40 minutos para fazer.
não dá, você vai perder outras questões ali, tá bom? Então você também tem que ganhar tempo na sua prova, então por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar essa aula por aqui e daqui a pouquinho a gente se vê na nossa próxima aula. Muito obrigado por ter assistido, por gentileza, não esquece aí de dar o like, se inscrever no canal, de comentar, compartilhar o link e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro e dê uma olhada na descrição desse vídeo, que tem muito material, muito conceito bacana para você. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no nosso próximo. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.